Olá, pessoal! Estamos aqui agora para dar início à parte prática aqui do nosso curso, né, sobre o mapeamento utilizando o celular e que nós vamos transmitir aqui, né, a tela do celular para que a gente possa acompanhar passo a passo aqui, abrir o aplicativo, né, trabalhar com as ferramentas ali para realizar o mapeamento. Mas antes de iniciar essa parte prática, a gente abrir o aplicativo, vale a pena a gente rever aqui, né, alguns conceitos que nós vimos ali na questão teórica que é a importância de se realizar o mapeamento, né? O que motiva a gente fazer esse mapeamento, né? Quando a gente pensa especificamente na questão das comunidades tradicionais, da agricultura familiar, do agrocetivismo, nós precisamos, né, mapear essas regiões para que a gente possa ter um reconhecimento territorial, um reconhecimento do território, onde é o território dessas comunidades. E não só isso também, né? Não só onde as comunidades estão inseridas, mas também o que essas comunidades estão desenvolvendo nesses territórios. Quais são as práticas, né, tradicionais que essas comunidades desenvolvem nesse território? Quais são as questões identitárias que esse território carrega? Então, a gente trazer tudo isso de forma mapeada é uma forma de ter um banco de dados que a gente possa disponibilizar, deixar isso disponível para que as pessoas acessem e tenham esse conhecimento, né? Do que acontece nesses territórios. E com isso é uma porta de entrada de projetos que venham para alavancar, né, melhorar, contribuir, né, de forma efetiva mesmo no desenvolvimento socioeconômico, ambiental junto com essas comunidades. Uma outra grande importância é que as comunidades possam utilizar o celular, né, como GPS para marcação, mapeamento da sua própria unidade produtiva. Né? Quais são as áreas de uso diversificado ali para produção de uso diversificada? Quais são as áreas, né, destinadas para o agrocetivismo? Onde que são coletados os produtos, né, na vegetação? Quais são as áreas que as comunidades consideram destinadas para conservação, né, desses recursos naturais? As áreas destinadas para que necessitam de restauração ecológica da vegetação, entre outros fatores, né, outros fatores importantes de serem mapeados e ajudar nessa parte do planejamento territorial. Então, vamos, né, de forma bem simplificada sobre essa parte da importância, mas que tem uma ampla, né, um amplo assunto relacionado a isso, mas que a gente defoca agora a questão de utilizar o aplicativo. Então, vamos lá. No centro da tela aqui, nós o símbolo aqui do aplicativo chamado Avenza Maps, né, que a gente pode utilizar para fazer esses mapeamentos de campo. E como que funciona, né, esse aplicativo? Então, eu venho aqui, né, trazer essa proposta de abrir o aplicativo e a gente ir passo a passo mexendo em todas as funções do aplicativo. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos clicar no aplicativo, certo? Vou clicar aqui agora, ó, cliquei. E ele vai abrir, né, talvez a primeira vez que instalar, ele vai pedir alguma coisa em relação a querer fazer um cadastro, mas aí fica a critério, se quiser fazer o cadastro ou não, também vai conseguir utilizar as ferramentas. Feito isso, a gente vai ter essa tela em branco aqui, né, da mesma forma que nós estamos vendo aqui agora. Primeiro passo, então, é a gente inserir um mapa de onde nós vamos realizar a coleta de dados. E vai ser nesse botãozinho aqui, ó, nesse botãozinho mais. Quando eu clico nele, eu tenho a opção de importar, né, baixar, tem aqui, ó, baixar ou importar um mapa. O que esse botãozinho pode nos ajudar? Quem trabalha com geoprocessamento ou algum tipo de trabalho que tem essas habilidades para fazer mapa, vocês podem fazer um mapa personalizado de onde deseja se realizar o mapeamento. E com isso inserir os limites municipais, os pontos das comunidades, os rios, qualquer característica que vai auxiliar nessa localização em campo, talvez uma imagem de satélite e tudo mais. Mas para quem vai utilizar o aplicativo, né, do celular, sem ter que inserir um mapa já confeccionado em outro momento, tem um botãozinho aqui que vai nos ajudar a fazer isso. De qualquer forma, a gente precisa ter esse mapa aqui, que é o primeiro passo. A gente tem esse botãozinho chamado Loja. Então é nesse botãozinho aqui que a gente vai inserir um mapa da região onde nós vamos realizar o mapeamento, certo? Então vamos lá. Vamos clicar aqui. Quando eu clico no botãozinho Loja, ele já está aqui buscando, né, os mapas, né? Ele já traz aqui, ó, diversas opções mais ou menos aqui de onde nós estamos localizados, né?
Por exemplo, eu estou localizado em Brasília, aqui, né, numa cidade chamada Sobradinho. Então, eu tenho duas opções. A primeira opção é eu clicar nesse botãozinho chamado mapa, que ele vai trazer as opções que eu tenho para a minha localização. Então, vamos lá, vou clicar nesse botãozinho chamado mapa. Cliquei no botãozinho mapa, então ele está carregando aqui, né, as informações, e eu posso ir aproximando, tá vendo? Esse pontinho azul é onde eu estou localizado neste exato momento, e ele traz aqui alguns círculos azuis, né, que são alguns mapas da região. Por exemplo, quando eu cliquei nesse símbolo aqui, ele traz um quadrante vermelho, ou seja, se eu for realizar um trabalho dentro desse quadrante vermelho, esse mapa serve para mim. Então eu posso clicar aqui em baixar, né? Tá aqui, ó, grátis. Quando eu clico aqui em grátis, ele vai perguntar baixar. Eu clico novamente e ele vai fazer, né, baixar aqui esse mapa. É super leve, né, super tranquilo. E neste momento nós precisamos o quê? Da internet, certo? Mas sugestão. Esse aplicativo ele trabalha sem precisar de conexão com internet, operadora, somente conexão com satélite. Mas o primeiro passo é inserir esse mapa base, né? Então, minha sugestão, quando for instalar o aplicativo, é um momento que precisa de conexão. Então, a gente pode, por exemplo, colocar um mapa aqui do estado, por exemplo. Não precisa ser tão detalhado da região certinho que é onde eu vou trabalhar. Então, agora que já instalou, né? Eu posso vir aqui, ó, em meus mapas, tá vendo aqui em meus mapas? E agora que vai aparecer o mapa que eu instalei, que tá aqui, ó, esse mapa aqui que é uma carta do IBGE, né? E esse pontinho azul é onde eu estou neste momento localizado, né? Onde eu estou durante aqui a gravação dessa parte prática. Mas vamos voltar lá. Então vou clicar aqui para voltar. Vou novamente naquele botãozinho chamado loja, certo? Vou voltar lá. E agora eu vou colocar, por exemplo, assim, ó. Lá em cima eu posso digitar, né? Aqui em cima, aqui, ó. Eu posso digitar, por exemplo, Goiás, né? Estou aqui no Distrito Federal, mas vou pôr aqui, ó, Goiás. A primeira opção já apareceu aqui, ó, Goiás. Então eu vou clicar nele aqui, ó. É uma outra opção, viu, pessoal? Buscar. Então já vai me trazer diversas opções. Então eu já trouxe aqui uma opção chamada Goiás aqui, ó. Eu busquei, né, e aqui ele me dá várias opções que tem a palavra Goiás, né? Eu posso ir arrastando de um lado para o outro, tá vendo? Então ele me dá várias opções. E a primeira opção, né, que é justamente o mapa, né, que contempla todo o estado de Goiás, por exemplo. Então eu posso clicar aqui em grátis e fazer, né, o download aqui, né, baixar este mapa. Então eu vou clicar em grátis. Cliquei, ele perguntou se eu quero baixar, cliquei novamente. Então, baixando o mapa, processando, né, e logo ele consegue finalizar. Então, a minha sugestão é essa. Quando a primeira vez que for instalar o aplicativo, precisa de conexão. Então, quando for baixar o aplicativo, já coloca, por exemplo, o mapa do estado que você deseja trabalhar. Então, quando você fechar o aplicativo ou desligar o celular e ligar de novo, esse mapa ele sempre vai instalar, ele sempre estará instalado, ele não apaga, não some nada. Então, é uma dica que eu dou, né? Então, vamos lá agora para os meus mapas. Vou clicar lá em meus mapas. Pronto, o primeiro passo já foi, né? Tem um outro mapa aqui que eu posso até remover ele. Para remover algum mapa que você instalou, né, de forma errada, alguma coisa do tipo, basta apertar e segurar que ele aparece um símbolo de uma lixeirinha lá em cima, tá vendo? E eu clico lá na lixeira e ele me pergunta se realmente eu quero excluir, né, esse mapa. E eu coloco excluir. Então, pronto, agora nós temos, né, aqui a lista de mapas, né? O Goiás, como é uma área bem mais extensa, ele está terminando aí de fazer de baixar o mapa, mas daqui a pouquinho ele aparece disponível. Primeiro passo concluído. Agora, daqui para frente, não preciso de internet, não preciso de conexão com operadora. Qualquer lugar que eu estiver, eu consigo fazer o mapeamento em campo, certo? Bom, finalizou ali já Goiás, ó. Então eu posso abrir aqui Goiás, né? Dentro do estado, né? Eu estou exatamente em cima dessa bolinha aqui azul aqui, ó, que é onde eu estou. Então, se eu pegar aqui
a bicicleta, uma moto, alguma coisa do tipo, e pegar a estrada, essa bolinha azul vai acompanhar onde eu estiver. Então, é bem legal essa opção, essa função desse aplicativo. E para quem tem as habilidades, pode confeccionar o próprio mapa conforme nós vimos na parte teórica, né? E trazer esse mapa aqui para o aplicativo. O outro mapa que eu tenho, vou clicar lá em cima, lá no botãozinho aqui de voltar, tá vendo? Tem um botãozinho aqui de voltar. Vou clicar nesse botãozinho. E aqui eu tenho o outro mapa, né? Que é um mapa mais específico de onde eu estou, né? Se vocês repararem, né? Eu consigo um nível de detalhes, né? Um zoom bem mais aplicado. Então eu consigo um nível de detalhes bem maior. Já o outro mapa, quando eu aproximar, né? Assim, dando o zoom, né? Ou aproximar, assim, de onde eu estou, vocês vão reparar que não é tão detalhado. Então isso pode interferir também. Se às vezes a sua coleta de dados for numa região bem pequenininha, é legal colocar um mapa específico para a região que você vai conseguir ter uma percepção assim, da escala de uma forma mais adequada. Mas que qualquer um deles vai ser possível de realizar a coleta de dados em campo. Bom, vamos lá. Agora eu estou em campo, não tenho sinal de internet nem de operadora, apenas sinal com satélite. É isso que eu preciso. Então, antes da gente marcar ponto, ver as ferramentas, ver qualquer coisa, a primeira coisa tem que ficar claro. Se vocês repararem, no centro da tela tem um símbolo que é como se fosse uma mira. Reparem que eu estou clicando e arrastando, né, na tela do mapa aqui, ó. Estou clicando aqui no mapa e arrastando aqui com o dedo a tela. Então reparem que tem uma mira no centro da minha tela, tá vendo? Essa mira é o que vai determinar onde o ponto será marcado. Então, se a mira estiver lá na frente e o pontinho azul, que sou eu, onde eu estou localizado, e eu clicar para marcar um ponto, sempre o ponto vai ser marcado onde está a mira. Fazendo aí agora, hein? Se eu quero marcar um ponto onde eu estou, eu tenho que ficar tentando encaixar a mira certinho aqui em cima da bolinha e tal, para poder conseguir marcar um ponto onde eu estou. Não, tem um botão específico para isso. No canto inferior esquerdo aqui, ó, tem um botãozinho que, se eu clicar, a mira vai de forma automática para a minha localização atual. Então eu vou clicar nesse botãozinho. Pronto, a mira foi exatamente para a posição onde eu estou neste momento, certo? Então, como que eu marco um ponto? Esse segundo botãozinho, eu consigo marcar o ponto. Vou clicar nele. Primeira coisa que ele me pergunta, qual o nome do ponto? Então eu posso colocar aqui, ó. Localização Renan. É onde eu estou, certo? E aqui eu posso colocar o nome que eu desejar, né? O nome que vai representar aquele ponto, né? Vai representar o que eu estou mapeando em campo. Então o próximo passo que ele me permite é selecionar qual símbolo que eu quero para esse meu ponto. É o símbolo que vai aparecer lá no meu mapa. Então eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui, para eu poder selecionar o símbolo. Eu posso escolher esse símbolo vermelho, tem várias cores, mas eu também tenho diversos outros símbolos que eu posso utilizar. Então fica ao critério, né? Por exemplo, se eu quiser marcar, por exemplo, assim, uma casa, tem um símbolo que já é similar aqui a uma casa. Se eu quiser marcar algum ponto, sei lá, de abastecimento de água, por exemplo, tem um símbolo aqui que represente melhor. Então, isso facilita muitas das vezes, né? Quando a gente for visualizar o nosso aplicativo, assim, todos os pontos que a gente já coletou, nos facilita, né, ter essa interpretação visual. Mas eu vou deixar esse pontinho aqui vermelho mesmo aqui, esse primeiro, certo? Então tá lá. Próxima opção, fotos. Neste momento não é adequado fazer o registro fotográfico. Por quê? Reparem que lá em cima, eu não marquei o ponto ainda, eu cliquei para marcar e aqui eu estou fazendo o quê? Inserindo, né, o nome do ponto, mas o ponto ainda não foi o quê? Ele não está salvo, ele não foi registrado mesmo. Ele só vai ser salvo mesmo, registrado, depois que eu terminar e clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é como se fosse um OK. Terminou um certo ali, ó. Terminei de colocar as minhas descrições, eu marco. A partir do momento que eu marcar este ponto, ele fez o quê? Registrou o ponto com o nome que eu forneci. E aí eu vou abrir o meu ponto de novo e tirar as fotos. Porque aí sim
as minhas fotos vão ficar com o nome do ponto. Porque neste momento, se eu tirar uma foto, ela não vai buscar este título aqui, esse nome que eu coloquei para o meu ponto, porque eu não salvei o meu ponto ainda, certo? Mas vocês vão ver que é muito simples. Mas, em um primeiro momento, pule a etapa das fotos. Próximo item, descrição. No item descrição, eu posso informar, né, o detalhamento a respeito desse ponto que eu estou marcando. Por exemplo, posso colocar aqui, ó, ponto registrado durante o curso de mapeamento. E posso escrever aqui, né, diversas informações importantes. E depois só clicar aqui nesse botãozinho aqui do OK. Então vou clicar nele. Pronto, ó, já marquei aqui, né, a descrição. Isso é muito importante, porque é aqui que nós vamos trazer, né, lembra do conteúdo teórico, aquela questão da tabela de atributos? Aqui vem o detalhamento da informação que eu estou marcando em campo. E aqui o que você vai inserir aqui depende do objetivo, né, do ponto que você está, de qual objeto de mapeamento. Próximo item, temos aqui localização. Se eu clicar nesse ponto, nesse botãozinho chamado localização, olha o que eu posso fazer. Eu posso modificar a coordenada. Então, se alguém me enviar uma coordenada por escrito, eu posso digitar essa coordenada aqui, que o meu ponto vai ser marcado nessa coordenada. Então, é uma opção de marcar um ponto de uma coordenada já conhecida. Aqui já registra, né, o horário e a data onde que eu realizei a marcação, né? E aqui embaixo tem várias definições, né, que eu posso alterar o símbolo, por exemplo, a cor das minhas camadas e tudo mais. Mas aqui seria mais uma parte de configuração. Pronto, finalizei tudo o que eu desejo configurar. Agora é só clicar no OK, que é esse botãozinho aqui, ó, que é como se fosse um certo. Tá tudo beleza, posso marcar meu ponto. Então vou clicar nesse símbolo, certo? Cliquei. Olha o que aconteceu. Eu tenho um ponto registrado no meu mapa, esse pontinho vermelho. Se eu clicar no ponto, qual que é o nome dele? Localização Renan, que é o nome que eu dei para o meu ponto. Se eu clicar de novo em cima do ponto aqui onde apareceu o texto, eu tenho todas as informações que eu inseri anteriormente. E eu posso novamente o quê? Modificar a descrição, posso modificar o título do meu ponto, eu posso fazer qualquer alteração. E neste momento, né? Agora sim é o momento correto de fazer as fotografias. Então eu clico nesse botãozinho aqui chamado Fotos, vou clicar aqui, e ele aparece uma opção que é uma câmera aqui em cima. Opa, aqui em cima aqui. Se eu clicar nesse botãozinho chamado câmera aqui, né? Ele abre a câmera do computador, do celular, para que eu possa fazer a foto que eu desejar, né? De onde eu for fazer o registro. Então eu posso clicar aqui para poder marcar a foto. E tem esse botãozinho chamado OK, que eu posso clicar e ele registra a minha fotografia. E essa fotografia ela fica de acordo com o meu ponto. E eu tenho um outro botãozinho também aqui, que se eu tiver já alguma foto na galeria do meu celular, eu posso utilizar, né, para poder compor aqui o banco de imagens. E reparem que o nome da minha foto se chama Localização Renan, que é exatamente o nome do ponto que eu coletei. Então, se eu fizer um segundo registro fotográfico, vou clicar lá no botãozinho da câmera. Se eu fizer um outro registro fotográfico, já aparece aqui Localização Renan 1. Então, se eu fizer 10 registros, fica o nome do ponto, então fica Localização Renan 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, agora sim eu tenho os meus pontos registrados. E agora, só de clicar nesse botãozinho aqui, eu consigo voltar, né, para outra tela e posso voltar novamente que o meu ponto vai estar registrado. E agora com a caracterização fotográfica. Então, se eu clicar aqui, no ponto aparece aqui a localização e já aparece um símbolo ali, né, que tem duas fotografias. Certo, então vou navegar aqui, vamos dar um zoom. Repara que aqui tem nesse mapa do IBGE aqui, nós temos a localização de um campo de futebol. E eu desejo marcar esse campo de futebol como um local de lazer da região onde eu moro.
Então, neste caso, eu não preciso me deslocar até lá para poder marcar o ponto. Eu posso simplesmente colocar a mira em cima do campo de futebol, que já é conhecido, e isso vai depender do quê? De qual base que está sendo utilizada no, no aplicativo. E aí sim eu clico aqui no botãozinho de marcar o ponto. Então vamos lá. E aqui eu posso colocar campo de futebol. E clico em salvar. Tá ali em cima ali, ó, salvar. Então reparem que eu já tenho o quê? 2 pontos registrados no meu mapa. E assim eu vou fazer para todo tipo de mapeamento, né? Fazer o mapeamento das minhas áreas de coleta, da minha área de manejo, da minha área, né, que eu desejo fazer a conservação. Posso fazer, marcar os locais, né, onde estão as nascentes, fazer a caracterização, descrição, fazer os registros fotográficos, marcar as unidades de processamento de frutas, cooperativas, fazer toda essa caracterização para ter esse reconhecimento territorial dessas comunidades, dessas relações, né? Tanto do meio ambiente com as comunidades e entre outros fatores. Então, aqui a gente começa a marcar diversos pontos para caracterizar o ambiente. E lá embaixo nós temos um outro botãozinho aqui, ó, que é para a gente acessar a lista de pontos. Eu consigo tanto visualizar no mapa, né, os pontos que eu marquei, ou eu posso clicar nesse botãozinho lá embaixo e tem aqui, ó, a lista de camadas, né? Tem aqui 2 marcadores. Se eu clicar aqui, eu tenho a lista de pontos que eu já registrei, tá vendo? Se eu tivesse 100 pontos marcados, iam estar todos listados aqui embaixo. E eu posso pesquisar um por um para poder fazer essa busca. E, por exemplo, se eu desejar, deixa eu marcar um outro ponto aqui. Vamos voltar, vamos marcar um ponto qualquer aqui. Então, vai chamar teste. Ponto chamado teste. Marquei um outro ponto. Opa, marquei um ponto errado, queria excluir. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho 2 opções. Ou eu clico em cima do ponto, teste aqui, clico novamente, e lá em cima eu tenho 3 pontinhos aqui, ó, tá vendo? Nesses 3 pontinhos eu tenho a opção de excluir. Então eu posso excluir esse ponto. Posso compartilhar o ponto, mas a parte de compartilhar nós vamos ver um pouquinho mais na frente, quando a gente finaliza o mapeamento. E a outra opção, eu posso ir lá na minha lista de camadas, né? E apertar e segurar em cima do ponto que eu desejo excluir. Clico nos 3 pontinhos. E aí sim eu clico em excluir. Essa opção é mais adequada, porque às vezes eu tenho, sei lá, 100 pontos marcados no mapa. Até eu procurar o ponto que eu marquei errado, às vezes demora. Então, pelo nome aqui pode facilitar. Então, se eu clicar aqui em excluir, né, ele pergunta se eu quero realmente excluir. Pronto, excluí e sumiu o meu ponto. Então, vamos voltar aqui, né, na tela inicial. E pronto, a marcação de pontos é a ferramenta mais utilizada, né? Por isso que eu já tenho esse atalho aqui de colocar a mira no local onde eu estou, o botãozinho aqui de atalho para poder marcar o ponto e o botãozinho aqui que eu consigo ver a lista de pontos. E repare que a gente tem também aqui 3 pontinhos aqui no cantinho. O que esses 3 pontinhos fazem? Esses 3 pontinhos, eles servem, né, para trazer algumas ferramentas, por exemplo, para desenho e outras ferramentas também, né? Por exemplo, que eu tenho desenhar e medir, né? Essa ferramenta ela é muito bacana, porque eu posso vir aqui, né? E por meio dessa ferramenta, eu posso clicar no mapa, ó, e ele começa a desenhar um trajeto que eu vou percorrer. E aí vai depender de qual base, né, do mapa que você vai estar utilizando. Aqui, por exemplo, eu vou chegar até o campo de futebol. Eu sei que tem umas estradas já definidas aqui. E lá em cima ele vai somando, né, qualquer distância que eu estou percorrendo. Tá vendo? Então posso ir subindo aqui, marcar, até chegar no destino final. Reparem que aqui embaixo, isso é para trajetos, né? Então reparem que aqui embaixo, deixa eu clicar aqui na ferramenta, aqui embaixo eu tenho essa opção aqui que tem um traço. Se eu clicar nessa opção, ele me permite modificar para polígono, tá vendo? E agora sim eu consigo fazer o quê? Delimitar uma área que eu possa ter o cálculo, né, da área. E lá em cima aparece em quilômetros quadrados e o perímetro em quilômetros. Claro, esse tipo de ferramenta vai ser útil
dependendo do tipo de base de mapas que tiver aqui no fundo, certo? Mas que são tudo ferramentas, né, que vencem a mais, né? Se a gente for pensar como um fator de comparação, esses GPS mesmo de navegação, isso aqui são as ferramentas, né, que vêm para facilitar também em algum momento a gente fazer esse tipo de registro. E aqui embaixo tem o botãozinho aqui para salvar, né? Para a gente poder fechar e salvar. Então pronto, ó, salvei. Eu tenho um polígono coletado. E aqui, se eu clicar em cima dessa área, eu tenho a opção de modificar também as características, né? Conforme nós fizemos com ponto. Então eu vou clicar aqui novamente. Eu posso modificar o nome. Posso, por exemplo, o símbolo, né? Aqui, ó. Tá vendo que tá laranjado? Eu posso clicar aqui e modificar. Por exemplo, a espessura da linha, né, da borda, a cor de preenchimento eu posso modificar. E aí, essa opacidade seria o que? A transparência, né? A transparência dessa cor. Então, se eu colocar aqui, colocar com transparência, então se repararem, eu já consigo ver também o que está no fundo do meu mapa também, né? Acho que é uma opção bem bacana de se trabalhar. Então, vamos para o próximo passo. Eu comecei pelos pontos justamente porque é o mais utilizado e já são as ferramentas que eu tenho os atalhos aqui embaixo, né? Então, agora lembra que eu falei que eu tenho uma barra, como se fosse aquela barra de notificações do nosso celular, que eu tenho essa barrinha aqui e tenho aqui embaixo, ó, essas informações de coordenadas. O que são essas informações da coordenada? É a coordenada de onde a mira estiver no mapa. Então, onde a mira estiver é o local, é a coordenada dessa mira. Então, se eu quiser saber só visualizar a coordenada de onde eu estou, eu clico no botãozinho aqui, no botãozinho de colocar a mira no lugar que eu estou. Então, eu coloco a mira onde eu estou e agora sim aparece aqui a coordenada, a minha coordenada, né, de onde eu estou localizado. E quando eu clicar nesse quadradinho aqui das coordenadas, aqui desse quadradinho aqui das coordenadas, vou clicar. Olha as opções que ele me traz. Ele me traz a opção de modificar o sistema de coordenadas. Lembra na questão, na parte teórica que tinha sistema, eu tenho dois tipos de sistema de coordenadas. Eu tenho sistema de coordenadas geográficas, que é em graus, e tenho um sistema UTM, que é em metros. E o sistema de coordenadas geográficas eu posso ter ele representado de três formas. Por exemplo, graus decimais, posso ter graus, minutos e segundos, posso ter também aqui graus decimais, certo? E com isso a gente pode modificar. E isso é importante porque às vezes a gente deseja o quê? Simplesmente marcar um ponto por meio de uma coordenada já conhecida. Então aqui eu vou estabelecer qual que é a forma de representar a coordenada que eu recebi para que eu possa digitar. E aqui também nós temos, né, o sistema métrico, que é o sistema UTM. Então aqui a gente já consegue trazer, né, em sistema UTM. E ele mostra qual datum está utilizando, nesse caso aqui o WGS84. Então aqui é uma parte muito importante, que a gente pode, né, inclusive usar aqui para copiar a coordenada e tudo mais. Pronto, então agora vamos para outra parte aqui, que é o quê? As informações que a gente pode, né, capturar aqui por meio do aplicativo. Nós temos, como eu falei, alguns atalhos das ferramentas que são mais utilizadas, até mesmo para facilitar a coleta de campo. Mas como eu tenho essa barrinha aqui, se vocês repararem, eu tenho essa barrinha aqui embaixo, ó, eu posso puxar essa barra, né, de baixo para cima, assim, com o dedo arrastando de baixo para cima, que eu vou ter aqui algumas informações. A primeira coisa que a gente tem que ver é que nós temos três grupos de informações e de ferramentas, né? Localização, rastreamento e navegação. Então, se esquecer, Renan, esqueci onde que eu registro trajetos. Não se preocupe. Puxo a barra de baixo para cima que tem três opções para poder encontrar. Então, o legal é que o aplicativo traz de uma forma bem simplificada, onde que nós encontramos, né, essas ferramentas. Então, vamos começar aqui com localização. Em localização, ele traz, né, aqui nessa barrinha, aqui nessa aba localização, algumas informações muito importantes. Por exemplo, qual que é a coordenada atual. Traz aqui também uma bússola, né, que eu consigo me localizar, né, em relação ao norte.
A bússola é a única função que vai depender do modelo do meu aparelho de celular. Isso porque alguns celulares não têm esse sensor da bússola, mas que não vai impedir de utilizar o aplicativo para o mapeamento em momento algum. A gente vai conseguir trabalhar perfeitamente. É, é, Nós temos aqui, né? Se eu estiver em deslocamento, ele me mostra aqui, né, qual que é a minha velocidade. Aqui, né, me mostra qual que é a minha precisão, né? A minha precisão para coletar as informações. Neste momento, a precisão está com 12 metros, ou seja, minha precisão do registro da latitude e longitude. E isso porque eu estou dentro de casa, né? Tem o telhado, tem as paredes, a janela que está fechada, né? Talvez só do fato de eu estar próximo da janela que pode ajudar a melhorar um pouquinho a precisão. Mas que se eu for lá fora, né? Com o ambiente aberto, céu aberto, essa precisão eu já testei, ela chegou a 3 metros, 4 metros, variando aí próximo de 4 metros. Então, é aqui que nós vamos, né, visualizar qual que é a precisão da minha informação. Então, isso aqui é uma característica, uma informação muito importante. E ao lado nós temos o que? A precisão vertical, que essa precisão vertical me informa qual que é o erro na estimativa, tá? Na estimativa da altitude, tá aqui, ó. Onde eu estou foi feita uma estimativa de altitude de 1.176 metros de altitude. Isso em função o quê? Da triangulação com o satélite, tá, pessoal? Então é um valor aproximado. E nessa aproximação ele traz esse valor aqui da precisão. E vamos então, aqui, né, trouxe aqui alguns aspectos informativos e vamos para a segunda aba, chamada rastreamento. Nessa aba rastreamento, nós temos o botão, né, a ferramenta de realizar o registro do trajeto. Então tem esse botãozinho verde aqui, que se eu clicar nele, eu vou iniciar o trajeto a ser percorrido. Então é aqui que a gente faz esse registro. Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui. E agora ele já me dá outra opção, que é de parar o rastreamento. Então eu cliquei para iniciar. Aqui, se eu abaixar aqui essa barrinha aqui, né, eu consigo pôr de forma resumida aqui embaixo. Então ele iniciou o registro do trajeto. Aqui não vai aparecer justamente porque eu estou, né, parado, eu estou em deslocamento. Mas ele aparecia, né, iria aparecer aqui um registro, uma cor amarela, se eu não me engano aqui, de onde eu percorrer. Onde eu caminhar com o celular, né, ele ia registrar esse trajeto. E aqui vocês também podem reparar, né, na imagem que nós temos esse círculo aqui em volta. Esse círculo aqui em volta, ele representa o meu erro de deslocamento. Lembra que estava 12 metros? Então aqui seria o meu erro de deslocamento, que ele traz de uma forma gráfica também aqui. Isso é uma informação bacana também. Então com isso, né, assim que eu finalizar o meu trajeto, eu posso clicar aqui no botãozinho aqui de parar o registro, que ele vai salvar este meu trajeto. Então vou clicar em parar. E agora, quando eu for lá na minha lista de camadas, eu já vou ver, né, que eu tenho, além dos pontos, eu tenho o trajeto que eu marquei e também tenho aquela área que eu tinha delimitado, né, desenhando no próprio mapa. Então, voltando aqui para o mapa, né, nós temos já 3 informações coletadas. Então, puxa a barrinha de baixo para cima para a gente voltar lá onde nós estávamos, que é na aba rastreamento. Então, né, na aba rastreamento, durante o percurso, né, ele vai trazer a velocidade que você está percorrendo, né, esse percurso, a velocidade média também, a distância percorrida, né, e a duração. Então são algumas informações também bem legais assim, durante o registro do trajeto. E agora nós vamos para a última barra aqui, que é a barra de navegação. Então vamos lá. Na barra de navegação traz 4 ferramentas, né, bem legais assim, de se trabalhar. A mais utilizada, né, no meu ponto de vista, é essa ferramenta chamada Navegar até o marcador local. O que ele vai fazer? Ele vai traçar uma reta de onde eu estou até o ponto que eu desejo chegar. E vai me mostrar qual direção que eu devo caminhar, né, em linha reta, e a distância que eu estou desse ponto. Então vamos fazer um teste? Vou clicar aqui na ferramenta e ele vai perguntar qual ponto você quer traçar essa rota. Então eu tinha marcado aquele ponto chamado campo de futebol.
Então eu vou clicar neste ponto aqui. No mapa, eu posso arrastar aqui para poder visualizar. No mapa, né, a bolinha azul é o local que eu estou e eu pedi para fazer uma navegação até o ponto chamado campo de futebol, que é este daqui. Então ele criou, né, uma linha reta até o meu destino e aqui embaixo ele trouxe uma série de informações. É, por exemplo, qual a distância que eu estou até o ponto? Estou a 2 quilômetros, né, 110 metros. Quando eu começar a caminhar, ele vai ajustar aqui a velocidade, consequentemente também o tempo, né, previsto para chegar até o destino. E o mais importante é que ele traz essa bússola também aqui, ó. Essa bússola que me permite, né, ter o direcionamento. Por exemplo, reparem que a rota que foi traçada sempre em linha reta, né? Porque às vezes a gente está o quê? Dentro da vegetação, não existe uma rua, né? Vira à direita, vira à esquerda, conforme nós temos nesses outros aplicativos para navegação dentro de cidade. Então aqui ele vai sempre traçar em linha reta e como a minha rota ela é azul, dentro da minha bússola tem uma setinha também aqui na cor azul. Tá vendo aqui? Azul. Então, se eu virar meu celular aqui, eu vou girar, ó, vou girar. Então, se eu colocar aqui, ó, encaixar aqui a setinha azul nessa distância e eu seguir nesta distância da setinha azul, eu vou chegar até o campo de futebol. Mas na prática mesmo, né, quando a gente for fazer os mapeamentos, né, na nossa comunidade, nós vamos, né, ter ali as parcelas de monitoramento, né, alguma espécie que a gente deseja chegar, alguma área de manejo, alguma coisa do tipo. Então a gente vai caminhando nessa direção e essa distância ela vai ir reduzindo, né, cada vez que eu for me deslocando. A hora que essa distância tiver zero, ou seja, cheguei ao meu ponto de destino. Lembrando que nós temos um erro associado à coleta de dados. Suponho que seja 5 metros de erro. Então, cheguei no meu ponto. Se for uma marcação de um objeto, né, ou uma planta pequena, alguma coisa do tipo, que é difícil de encontrar, de visualizar, então eu tenho que ter essa clareza que, a hora que aparecer zero, ou seja, zerou, eu tenho, né, que caminhar aqui, né, num raio de 5 metros, por aí, para poder encontrar essa feição, certo? Então aqui a gente utilizou essa ferramenta, né? Agora a gente pode clicar aqui em parar, que ele finaliza a navegação. Vamos para uma outra ferramenta, por exemplo aqui, destino do projeto. Essa ferramenta aqui, ela me permite inserir aqui, ó, se eu for girando meu celular, reparem que está mudando esse ângulo aqui embaixo, aqui, ó. Estou girando meu celular. O que é esse ângulo aqui, né, de direção? Esse é o ângulo que nós chamamos de ângulo de azimuth. Nada mais é do que qual que é o ângulo em relação ao norte que eu estou direcionando, né? Então, se eu girar aqui e colocar assim, eu quero uma distância de 1 km. Eu vou marcar um ponto a 1 km de distância e eu estou girando meu celular aqui e quero marcar, por exemplo, no ângulo de 45 graus em relação ao norte. Eu posso ir girando o celular, né, até encontrar o ângulo de 45. Como é difícil travar certinho e quem não tiver o sensor também não vai funcionar essa parte aqui, eu posso clicar aqui, ó, em bloquear a bússola e eu inserir manualmente. Então eu posso colocar aqui, ó, azimuth 45 graus. Se eu clicar em navegar, ele vai criar um ponto a 1 km de distância, né, de onde eu estou. Criou, tá aqui em cima o ponto, ó, chamado localizador 3. E ele fez o que? Esse ponto a 45 graus de azimuth, em relação ao que? Em relação ao norte, certo? Então, para isso que serve esta ferramenta, né? Em muitos casos, ela é muito importante também para ser utilizada. Eu já trabalhei com essa ferramenta aqui, né? Que tinha que marcar um ponto de uma vegetação que estava do outro lado do rio. O rio tinha cerca de 20 metros de distância, de largura. Então, como eu tinha só que marcar um ponto lá para não ter que atravessar para marcar o ponto, eu simplesmente direcionei, né, esse ângulo de direção que eu estava perpendicular ali ao rio, e eu vi que o ponto poderia ser marcado, sei lá, 30 metros de distância de onde eu estava. Então, eu digitei ali a distância, a direção, e ele marcou o ponto para mim do outro lado do rio. Então, isso pode ser aplicado de diversas formas também, né? Então, aqui embaixo, eu posso parar a navegação
mas ele mantém o meu ponto registrado, certo? E aí eu posso clicar aqui e alterar o nome do ponto, colocar a descrição e tudo mais. Então vamos novamente, né, arrastar aqui de baixo para cima para terminar ali de ver as ferramentas. Outra ferramenta, nós temos aqui, ó, insira as coordenadas. Se alguém te enviar uma coordenada já conhecida, né, te enviar por texto, por e-mail, alguma coisa do tipo, vocês podem clicar aqui e digitar a coordenada onde você deseja marcar o ponto. Então é uma ferramenta muito importante. E vejam que neste caso está em sistema de coordenadas o quê? Geográficas, graus decimais. Então, se eu receber, por exemplo, uma coordenada em graus, minutos e segundos, como que eu vou fazer? Eu posso ir lá na minha barra inicial, né, clicar aqui onde eu tenho as coordenadas e selecionar a forma de visualização das minhas coordenadas. Então, se for graus, minutos e segundos, eu posso clicar, né, em graus, minutos e segundos. E quando eu for na minha ferramenta, agora sim está em outro formato. E o mesmo vale para graus decimais, graus minutos segundos, graus minutos decimais, coordenadas métricas, né, o TM, eu também posso fazer da mesma forma, certo? E por fim, nós temos essa ferramenta chamada criar uma rota, que ela permite fazer, desenhar uma rota lá no meu mapa, conforme nós fizemos de uma outra maneira anteriormente. Nós podemos ir clicando no mapa aqui, ó, e desenhando uma rota. Mas essa rota, ela vai ser geralmente em estradas já conhecidas, alguma coisa do tipo, e vai depender principalmente de qual base que nós estamos utilizando aqui no mapa. Então aqui, repare que nós trouxemos, né, uma série de ferramentas, né, que permitem a gente fazer essa coleta de dados em campo, né? Tá vendo que ó, terminou de traçar a rota, né? Posso deixar ela aqui armazenada. Então aqui agora nós temos, né, os pontos coletados. Suponho que eu tenho aqui 100 pontos, 200 pontos, né? Fiz todo o meu mapeamento da minha comunidade, né, das minhas áreas de coleta de frutos ou de sementes, área de manejo florestal, áreas que a comunidade deseja manter a conservação, áreas de prioridade para poder realizar a restauração, devolver a vegetação ali, né, a restauração ecológica. E aí vai, né? A gente pode fazer tantos o mapeamento de campo diversificado. E finalizando esse mapeamento, como que eu envio para alguém esse banco de dados? Eu posso fazer isso clicando aqui nesse botãozinho onde tem uma lista de camadas, né, que são a lista de tudo que eu coletei. Vou clicar aqui. E eu tenho um botãozinho aqui embaixo chamado, né, o botãozinho de fazer essa exportação ou importação. Então vou clicar aqui. Então aqui eu tenho duas opções. O que eu quero fazer é enviar para alguém. Então neste momento eu vou clicar em exportar camada. Então quando eu clico em exportar camada, ele me pergunta algumas informações. Primeira coisa, qual o nome do arquivo a ser exportado? Tá Sobradinho, que é o nome do meu mapa, né, da região onde eu moro aqui, mas eu posso clicar e alterar. Posso colocar, por exemplo, mapeamento Sobradinho. Clico em OK. Segunda informação, qual o formato do arquivo que eu vou exportar? Então vamos clicar aqui. Ele me permite exportar em KML, me permite exportar em CSV, que é um formato de tabelas e tal, e também um formato GPX. E esse formato GPX é um formato muito utilizado também quando a gente trabalha com esse banco de dados. Sugestão, né? Ah, tá. E também tem um formato chamado SHP, que é um formato shapefile, mas ele é para uma versão paga do aplicativo. Até aqui, tudo que nós estamos trabalhando é uma versão grátis do aplicativo. E como sugestão, né? Eu sugiro sempre exportar no formato KML. Por quê? Justamente porque se tiver registros fotográficos em campo, esse registro fotográfico vai ser exportado junto com o meu banco de dados das marcações dos pontos, das linhas e dos polígonos. Então, esse formato ele me permite já enviar o pacote completo, certo? E se tiver fotografias, ele automaticamente vai gerar um arquivo chamado KMZ.
E se não tiver fotografias, ele mantém no formato KML, certo? Então é uma dica, sempre coloca no formato KML que vai dar tudo certo. E posteriormente, quem for trabalhar com os dados ou precisar fazer algum tipo de alteração, é possível também fazer essas conversões em outro momento. Aqui embaixo nós temos também, né, um filtro também, se você quer exportar todos os dados ou se você quer exportar parte dos dados, né? Então é aqui que você pode selecionar, né? Você pode personalizar, que aí você vai lá e seleciona quais itens que você quer enviar, né? Exportar, ou coloca todos os componentes, né? Que vai exportar tudo que foi coletado. E aqui embaixo tem aqui, ó, tamanho de imagem. Eu coloco pequeno para reduzir um pouco o tamanho do arquivo e já fiz o teste. As imagens ficam com uma excelente qualidade. Pode colocar pequeno que vai ficar de excelente qualidade as imagens e não vai prejudicar na hora de visualizar, certo? Então agora, depois que fez as configurações, a gente pode clicar aqui em exportar, que é esse botãozinho aqui chamado exportar. Quando eu clicar em exportar, ele vai me perguntar como você deseja exportar os seus dados. Por meio de qual aplicativo, por qual outra plataforma, né? E a gente tem várias opções, né? A gente tem opções aqui, por exemplo, de enviar pelo WhatsApp, né? Hoje é uma ferramenta amplamente utilizada, né? O WhatsApp, a gente envia de forma bem prática, né? E neste momento, quando eu for enviar para alguém, é o momento que eu vou precisar com certeza ter o quê? Conexão com a internet. Então, você pode fazer isso, né, em um momento que tiver possibilidade de conexão, ou mesmo salvar no próprio celular, né? Tem a opção também que você pode salvar no armazenamento do próprio celular, pode enviar também por e-mail, colocar no Drive, né, que são essas nuvens, né, que a gente pode trabalhar também. Então a gente tem diversas opções. Então, como forma de exemplo, né, eu vou colocar aqui por WhatsApp, por exemplo. Vou clicar no WhatsApp e vou selecionar aqui, eu tenho o meu número salvo, vou selecionar aqui Renan. Então tá aqui, Renan Matias, né, que eu salvei o meu próprio número e consigo enviar arquivos para mim mesmo, deixar pelo menos registrado. Então vamos lá. Se eu clicar em Renan, né, enviar, pronto, ele enviou aqui esse arquivo KMZ chamado mapeamento Sobradinho. Nesse arquivo, se eu enviar esse arquivo para qualquer pessoa pelo WhatsApp, por e-mail, da forma que achar mais fácil, todos os meus pontos de campo vão estar neste documento, certo? Nesse arquivo. Então é assim que eu faço para exportar o meu banco de dados. E aí você pode selecionar a forma que achar mais fácil, certo? E o inverso também é possível de ser feito. Por exemplo, é, se eu for enviar, se eu receber de alguém esse banco de dados, eu posso também abrir lá no meu aplicativo, né? Quando eu for lá no Avenza, eu posso ir lá no meu banco de dados, vamos para a página inicial aqui, para que a gente possa nos localizar. Então, para eu poder abrir os arquivos que alguém coletou, né? Por exemplo, me enviou esses arquivos pelo e-mail, eu fui e baixei esse arquivo, tá aqui na memória do meu celular. Então eu posso fazer o quê? Eu clico aqui na minha lista de camadas e ele vai ter aqui agora naquele botãozinho a opção de importar camadas. Então, quando eu clicar em importar camadas, ele vai me perguntar como eu desejo importar. E tem aqui, ó, local de armazenamento, que é a memória, lá na memória dos próprios celulares. Então, quando você baixar do e-mail, alguma coisa do tipo, você clicando aqui, você consegue acessar os últimos arquivos que foram feitos download. Clicou, ele já vai abrir no aplicativo. Então, já vai abrir com toda a descrição, com as fotos e tudo mais. Pensando, né, assim, em uma forma de visualizar isso, eu inseri aqui, tem aqui um exemplo, né, que eu fiz coleta de dados em campo aqui, né, que eu coloquei um mapa personalizado. Lembra que eu falei que a gente pode inserir mapas personalizados? Então esse aqui é um exemplo, que eu coloquei aqui o limite em vermelho da área de atuação, que seria a área de estudo, né, a área que eu desejo fazer o mapeamento, tem os pontos marcados, os trajetos que eu fiz durante a expedição de campo. Então a gente tem aqui uma série de coleta de dados. Por exemplo, se eu clicar aqui em um ponto, eu tenho aqui Cerrado Ralo, né, que eu posso visualizar aqui a foto. Essa aqui foi a foto, o registro de campo desse cerrado. Então assim, a gente consegue ter essa opção
de trazer essa caracterização. E aí a marcação dos pontos do mapeamento depende do objetivo. Então aqui é uma forma da gente visualizar isso na prática. Quando eu falo que a gente pode fazer esses mapas personalizados também, né, que é uma ferramenta muito legal, esse aqui é um exemplo também, né, de mapa que a gente pode colocar, por exemplo, o mapa do território Alto Rio Pardo. Colocamos aqui o limite, que é esse amarelo, os limites municipais, que são esses aqui, o nome das comunidades, de algumas comunidades, o nome do município, colocou aqui o limite de algumas unidades de conservação. Então, assim, colocou uma imagem de satélite de fundo, e aí depende, né, de qual trabalho que vai ser desenvolvido, mas que isso aqui é uma função a mais, né, que o aplicativo traz. Mas se não tiver o mapa base para colocar personalizado, pode inserir qualquer outro mapa. Então, isso é uma opção muito bacana. E com isso a gente consegue, né, finalizar aqui todos os tipos, né, de coleta de dados que a gente consegue trazer com esse aplicativo Avenza. Então é isso e espero que tenha contribuído aí para que vocês possam, a partir de hoje, utilizar o próprio celular para realizar o mapeamento da sua comunidade, da sua região e trazer esse reconhecimento territorial. Então, espero ter contribuído aí e vamos utilizar agora essas ferramentas e mapear nossos territórios.